Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados amigos, irmãos e companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui estou neste início de mais um novo dia, trazendo-vos mais uma de nossas meditações dentro da Palavra de Deus. Dando sequência ao capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Colossenses, hoje vamos meditar no versículo de número 14. Meus queridos, olha que preciosidade Paulo nos deixa aqui. Repetindo, versículo 14, capítulo 2, Paulo aos Colossenses. Havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que quer dizer tudo isto, meus irmãos? Paulo disse que Jesus, ele riscou a cédula que era contra nós em suas ordenanças. Cédula esta que, de alguma maneira, nos era contrária. Ele tirou esta cédula do nosso meio, cravando-a na cruz. Vamos simplificar tudo isto? Esta cédula nada mais é do que uma página no livro de ocorrências do céu. O que quer dizer isto? Tudo quanto o homem faz de pecados é registrado nestes livros, que não é um só não, hein? Os pecados do mundo são tantos que um livro só não dá conta. São muitos os livros e eu vou mostrar isso para vocês. Ao passo que o livro da vida é um só. Sabe por quê? Porque o número de salvos serão tão poucos que cabe em um só livro. Já os pecados da humanidade são tantos que um livro só não dá conta. Então, este livro nada mais é do que registros de acusações contra nós. E o que é pior, acusações confirmadas, comprovadas, que realmente foram pecados cometidos por cada homem, cada mulher, ao redor do mundo, em todos os tempos, a partir de Adão, até os dias de hoje e mais para o futuro. Dos que vão nascendo, crescendo e pecando, até que o fim chegue. Vocês estão entendendo? Então, Paulo está dizendo que estas páginas contra cada pessoa, elas existem, estão lá. Agora, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, aquela página onde está registrada os pecados das pessoas, ela é riscada. E disse Paulo que ela foi cravada na cruz. Isso significa que Jesus pagou o preço que a dívida exigia na cruz do Calvário. Agora, isto é para quem aceita Jesus. E o que eu acho interessante aqui é que está escrito assim, havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças. Essas ordenanças aqui era tudo que estava escrito lá. Mandamentos que nós não obedecemos, não cumprimos, os pecados que foram cometidos, tudo registrado e de acordo com os mandamentos que transgredimos e que ferimos. Mas aceitamos a Jesus. Então, esta página ou páginas são riscadas.
Isso me faz lembrar, e vocês se lembrarão também, os que estão na cidade e os que ainda habitam, né, nessas roças por aí afora, nos interiores desses países, ainda vão observar que ainda ocorre aí fora. Eu lembro que quando eu era criança na minha cidade, né, meus pais compravam no armazém compras para o mês. E a gente ia comprando e o dono do armazém ia colocando ali numa caderneta, né, com o nome do comprador ou da compradora. E no fim do mês, quando o pagamento era feito, a pessoa, no caso os meus pais, ia lá e pagava tudo que comprou durante o mês. Sabe o que acontecia? O dono do armazém não arrancava a página, não. Ele riscava. Vocês se lembram disso? Com vocês aconteceu assim? Eu tenho certeza que isso era uma cultura geral. Então as páginas, em vez de serem arrancadas, eram riscadas. E cada página riscada era a comprovação de que aquela dívida daquele mês ou dos outros meses para trás, que por algum motivo não foi pago, ao ser riscadas, era a comprovação de que o pagamento foi feito. E uma nova página em branco era aberta para contrair as novas dívidas daquele outro mês e dos meses seguintes. Então você vê que era uma cultura que podemos dizer mundial praticamente. Pois Paulo está dizendo aqui, havendo riscado a cédula ou a página da caderneta do livro que era contra nós em suas ordenanças, ou seja, nos seus escritos, nos seus registros, a qual de alguma maneira nos era contrária, ou seja, dívidas que estavam lá e que contraímos e que não havia sido paga ou não haviam sido pagas, está dizendo que Jesus atirou do meio de nós. Esse atirou aqui não é rasgar a página. Em concordância com o começo, ele riscou. E no que ele crava na cruz é o mesmo que pagou por um alto e sublime preço, que não foi com ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nem por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, imaculado, incontaminado, que foi morto e conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, de 18 até o 20. Leia lá. Então, irmãos, quem aceita a Jesus tem suas dívidas pagas, suas páginas negras, endividadas, são riscadas e ficamos quites com Deus. É por isso que vem o termo, sendo, pois, justificados pela fé. Sendo, pois, quitados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Não é interessante, irmãos? Leia Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. É aí que entram os livros que eu falei para vocês, que não é um só. Está escrito lá no Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos de pé diante do trono. Aqui fala da ressurreição dos mortos ímpios, daqueles que morreram sem Cristo. E vi os mortos de pé diante do trono. Olha agora. E foram abertos livros. Está no plural. E depois, também foi aberto o livro da vida. E os mortos foram julgados, as suas obras foram julgadas, de acordo com o que estava escrito nos livros. Veja que está no plural. E lendo, aqui no capítulo 20, do 12 até o final, lá pelo versículo 15, depois diz que todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre.
Então, vocês vejam que aqui existem dois tipos de livros, né? Os livros das obras e o livro da vida. Então, todos os pecados são registrados nesses livros. E aquelas páginas que não foram riscadas é porque a dívida está em aberto. E se estava em aberto até aquele momento, agora as pessoas que contraíram aquelas dívidas serão julgadas e, infelizmente, ditatorialmente condenadas. Mas as pessoas que tiveram suas páginas riscadas, ou seja, suas dívidas pagas, no caso aqui pelo sangue de Jesus, estas pessoas, no caso os santos, os crentes, a igreja, não passarão por esse tipo de juízo, porque ficamos isentos deles quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e o seu sangue nos perdoou e pagou a nossa dívida. O nosso nome foi justificado e ficamos limpos diante do cartório divino. Eu estou usando essa expressão para ficar mais claro, né? Agora, se o teu nome está, né, as tuas dívidas estão riscadas destes livros, indubitavelmente o teu nome está escrito no livro da vida. Agora, se as tuas dívidas estão em aberto até aquele momento do julgamento, é porque não foram pagas. Isso é sinal de que a pessoa não aceitou Jesus. E a prova é que o nome não estará no livro da vida. Então, irmãos, existem estes livros no céu. Se você já sabia, amém. E eu sei que a maioria sabe. Mas ainda deve ter alguém que não saiba. E isto é muito notório em toda a Bíblia. O livro da vida é muito notório. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32, versículos 32 e 33. Vocês vão ver aqui Moisés falando com Deus. Olha, Moisés viveu há 1500 anos antes de Cristo. E você contando com mais 2000 anos de Cristo para cá, são 3.500 anos, 3.520 anos. E olha o que Moisés disse a Deus. Ele pedindo a Deus que perdoasse o povo de Israel que havia cometido um pecado grave. Vocês se lembram quando eles fizeram aquele bezerro de ouro, né, que Deus ficou irado com eles? Muito bem. Então agora Moisés está pedindo a Deus perdão para o povo. E disse, olha Deus, perdoa este povo. E o amor de Deus, o amor de Moisés era tão grande por aquele povo que ele chegou a colocar até a sua vida espiritual em risco, né? Quando ele disse assim, Senhor, perdoa este povo, senão eu te peço, risca-me do teu livro. Olha como Moisés sabia que Deus já tinha um livro lá no céu. Perdoa este povo, senão peço-te, risca-me do teu livro. E olha o que Deus disse para Moisés. Leia o versículo seguinte. Estamos falando de Êxodo 32, versículos 32 e 33. Aí no versículo 33, Deus disse assim, do meu livro eu só risco aquele que pecar, ou aquele que peca. Vocês estão vendo? Se alguém peca, o nome é riscado do livro. Se não pecar, aquele que aceitou Jesus e não pecar mais, seu nome continua escrito no livro. Mas se pecar, o nome é riscado, é apagado. Vocês estão vendo, irmãos? Como a coisa é séria? Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, leia lá, Filipenses 4, versículo 3, ele se endereçando a alguém, falando, né? Pedindo para que alguém aconselhasse duas irmãs lá na cidade de Filipos, Efódia, né? E Sintique, Evódia e Sintique, e pedindo para que ele cuidasse delas, e pediu mais também, cuida de Clemente, que era um grande companheiro,
E outros irmãos, irmãs, ele ainda fala assim, cujos nomes estão escritos no livro da vida. É aqui que eu quero me ater. Olha como Paulo também sabia da existência deste livro, do livro da vida. Ou seus nomes estão escritos no livro da vida. Lendo Lucas capítulo 10, leia o versículo 20. Aqui é o resultado de uma comissão que Jesus mandou e foram lá, cerca de 70 discípulos, fizeram um trabalho de evangelização e quando eles voltaram alegres. Pode ler a partir do versículo 16, 17 e 18, eles dando um relatório a Jesus, dizendo, olha, Senhor, os demônios nos sujeitavam, e contando as maravilhas, né? Então Jesus disse, olha, eu vi Satanás descer do céu como um raio, quer dizer, muito furioso pelo trabalho que estava sendo feito. Mas aí no versículo 20, desse capítulo 10 de Lucas, Jesus diz assim, não vos alegreis por isso, porque os espíritos vos sujeitam, mas antes alegrai-vos pelos vossos nomes estarem escritos nos céus. Oh, aleluia! Se está escrito no céu, é no livro da vida. Esse livro aqui que está falando no Apocalipse 20, de 12 até o 15. Mas o que eu acho ainda muito interessante, veja lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Olha que texto lindo. 3, 5, Apocalipse. Jesus falando assim, olha, ao que vencer, lhe vestirei de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Observaram? Ele faz 3 promessas de vitórias para quem vencer. Vencer aqui é chegar ao fim da jornada, é não se deixar levar pelo pecado, cair no pecado, ficar na beira do caminho, ficar para trás, mas avançar até o fim da jornada. E aquele que vencer, aí Jesus está dizendo, lhe vestirei de vestes brancas, isso já é lá no céu. De maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Jesus quer ter o prazer de citar o teu nome, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, diante de seu Pai e diante dos seus anjos. Então, se você é crente, permaneça firme. E se você ainda não é crente, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque, por outro lado, está lá no Apocalipse, nesse texto, né? 20, de 12 a 15. Aquele cujo nome não for achado no livro da vida será lançada no lago que arde com fogo e enxofre. E neste lago de fogo é tormento para todo sempre. Leia Apocalipse 20, verso 10. A Bíblia diz lá que quem estiver no lago de fogo será atormentado de dia e de noite para sempre. Em Marcos 9, de 35 em diante, Jesus diz que lá há prantos, ranger de dentes, o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Meus irmãos, é uma coisa tremenda. Por outro lado, quem tem o seu nome no livro da vida estará no céu, em delícias e prazeres eternais. Ali no céu tudo é gozo, tudo é paz, tudo é justiça, tudo é sossego, tudo é tranquilidade. E não pense que lá no céu será algo muito parado. Pelo contrário, no céu há muito movimento, muito barulho, viu? Louvores. Tanto é que há um trecho no Apocalipse que diz que na hora que ia cair, né, os flagelos de Deus sobre a terra, diz a Bíblia, e houve no céu
um silêncio por meia hora. Meia hora? Para vocês terem uma ideia. O suspense do que iria acontecer. Isso quer dizer que no céu tem movimentos. E muito movimento. Muitos louvores. Muita adoração ao Senhor nosso Deus. Então, quem tem Jesus no coração, quem é crente de verdade, fiel a Deus, não importa a idade, a cédula que era contra ele ou contra ela, a página onde estava escrita os pecados e onde estão, né? Esta página é riscada. Se você aceitou a Jesus, a tua página foi riscada. Se você está aceitando Jesus hoje, a tua página está sendo riscada. Se você aceitar amanhã, tua página será riscada e cravada na cruz, ou seja, paga pelo sangue de Jesus. A tua dívida será paga, está sendo paga ou já foi paga pelo sangue de Jesus. Então, se já fizemos isto, ou seja, aceitamos a Jesus, glória a Jesus. Nossa dívida foi paga. A nossa página foi riscada. Mas se você ainda não aceitou Jesus, faça isso depressa, porque você pode morrer a qualquer momento. E qual será a tua situação do outro lado da vida sem você ter aceitado Jesus? E eu já te digo o resultado. Se você não aceitou Jesus, a tua dívida não foi paga. A tua página não foi riscada. Ela está em aberto. E depois que você morrer, não tem mais escapatória. Não tem mais nenhum ritual religioso que possa te livrar. Você terá que encarar o justo juiz aqui, diante do trono branco. Apocalipse 20, de 12 em diante. E olha, a tua sentença será fatal, ditatorial. Não tem jeito de conserto. Não é melhor evitar isso? Tem duas maneiras do ser humano se encontrar com Deus. Uma no Calvário, a outra no trono branco, que é esta que se encontra aqui de Apocalipse 20, de 12 a 15. Agora, qual é a diferença? É que no Calvário, Jesus é sacerdote que intercede por você. Jesus é advogado que defende você. Jesus é salvador, misericordioso e perdoador para perdoar o teu pecado. E ele é o teu fiador. Ele paga a tua dívida e pagou com o teu sangue, com o seu sangue. Então, neste caso, no Calvário, ali tem perdão, misericórdia, defesa, intercessão, salvação. Agora, pastor Mário, e o outro encontro? Este eu não te aconselho, porque o segundo encontro será também com o mesmo Jesus, mas no trono branco. No trono branco, Jesus ali será juiz. E tem mais, juiz implacável. Ali no trono branco não tem perdão. Ali no trono branco não tem misericórdia. Ali no trono branco não tem defesa. Ali no trono branco não tem salvação. Por quê? Porque ali serão expostos tudo o que você fez. E tudo o que você fez está escrito nas páginas da tua vida. E pelo que você fez, você será julgado, julgada e condenado. Já que todo mundo vai ser condenado ali, por que juiz então? Até aí tem a justiça de Deus. Porque seria injusto uma pessoa que pecou mais receber a mesma sentença de que quem pecou menos, concorda? Quem mais pecou, sentença maior.
E essa sentença é distribuída em tormentos. O fogo aumenta mais. E isso, irmão, não é por um dia nem dois, mas para todo sempre. Como diz no latim, para todo século, seculorum. Terrível isso. Você lendo aqui em Lucas capítulo 10, que nós já citamos, leia a partir do versículo 10 em diante. Quando Jesus, ele cobrando daquelas cidades que ele fez milagres e maravilhas, vou apenas citar alguma coisa aqui, ele dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se lá em Sodoma e Gomorra tivessem sido operados milagres como se fizeram em ti, eles se converteriam. Então eu te digo que haverá menos rigor para os de Sodoma e Gomorra do que para ti. Deu para entender? Naquele dia, né? Se haverá menos rigor, é porque haverá mais rigor. Olha aqui, variação de pena. É por isso que o trono branco, ele será estabelecido para que o juiz dite a variação de pena. Para quem mais pecou, mais tormento. Para quem menos pecou, menos tormento. Mas sendo mais ou sendo menos, os tormentos serão terríveis eternamente. Então, vamos aceitar Jesus como Salvador? E quem já aceitou, vamos permanecer firmes para que nossas páginas sejam riscadas, nossos pecados sejam pagos, nossas dívidas, né? Nossas dívidas sejam pagas, nossos pecados apagados pelo poder do sangue de Jesus. Aquele que está na luz deve andar como ele andou. E se andarmos na luz como ele andou, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Que coisa linda, que mensagem, não é? Esclarecedora. Havendo riscado a cédula, a página que era contra nós em suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia! Glórias a Deus. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, com que alegria chego-me ao trono da tua presença para te agradecer, meu Deus, por estas cédulas riscadas de nossas vidas, pagas pelo teu Filho Jesus, através da cruz, onde ele derramou o seu sangue e naquela cruz ele cravou estas páginas. E todos aqueles que te aceitam têm as páginas das suas vidas pecaminosas riscadas, pagas e apagadas. Ó Senhor, que muitos venham a ti e tenham um encontro com o teu Filho na cruz e não no trono branco. Porque na cruz há salvação, no trono branco há condenação. Que possamos estar sempre com o teu Filho na cruz e a partir da cruz, o seguindo, o servindo, o amando, o honrando, até o último de nossos dias na face desta terra e depois por toda a eternidade na tua glória celestial. Cura os enfermos, solucione os problemas. É o que eu te imploro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia. Receba o meu forte abraço e a paz do Senhor.